Salmos de número 103, verso 1, 2, até o 5, verso de 1 até o 5, dos Salmos de número 103, bem conhecido. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Vamos fazer a leitura, diz assim a Bíblia: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. Sente, adorando o Senhor. Nós entendemos que a Bíblia Sagrada, ela vai falar muito sobre louvor. E Deus, a Bíblia vai mencionar que Deus procura os verdadeiros adoradores. Será que tem verdadeiros adoradores aqui? Você veio aqui adorar o Senhor? Quem veio adorar o Senhor aqui? Glória a Deus. Verdadeiros que adoram o Senhor de coração, com a alma. E é tão interessante entendermos que Deus opera maravilhas quando nós verdadeiramente adoramos a Ele e glorificamos o seu nome. Adorar a Deus não é somente cantar, embora esses cânticos são maravilhosos. Eu, particularmente, eu não sei cantar. Eu não sei chegar aqui e a orquestra tocar, eu vou sair tudo fora. Mas eu gosto de adorar o Senhor. Quando então está todo mundo cantando, eu aproveito o embalo e também canto e adoro o nome de Jesus. Lá na eternidade, aí sim, eu tenho certeza que Deus vai ser na minha vida e eu vou cantar hinos maravilhosos para a glorificação do nome do Senhor. Essa é a nossa esperança, de um dia estarmos para sempre com o Senhor e adorar e glorificar o seu santo nome. Faz-me recordar de uma passagem que está lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Paulo e Silas, numa determinada situação em que eles estavam ministrando o Evangelho, eles tiveram um encontro naquele momento para testificar do Evangelho às pessoas. Certa mulher, vendedora de púrpura, uma mulher muito bem na sociedade, bem de vida, ouvindo que Paulo ministrava, ela aceitou a palavra e se converteu e foi batizada pelo apóstolo Paulo. E depois disse: se vocês acham que eu me converti de verdade, pode entrar na minha casa e adorar o Senhor, fazer culto e glorificar o nome do nosso Deus. E Paulo e Silas ficaram, e todos os sábados eles iriam naquela casa e cantavam, adoravam e glorificavam o nome do Senhor. Mas como sempre a gente entende que há uma adversidade contra aqueles que verdadeiramente adoram o nome do Senhor Jesus, logo tem alguém ali que não é verdadeiro, é imitador. Alguém que imita ser adorador, alguém que imita ser de Deus, alguém que imita, parece ser, mas não é. E essa pessoa era uma menina, uma moça, e ela adivinhava ali muitas coisas, adivinhava e dava lucro aos que estavam coordenando a situação. E de repente Paulo e Silas estão no dia de sábado passando a hora de oração, que eles estão passando por ali. Ela levanta a sua voz e grita: esses homens que vocês estão vendo aí, são homens, servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que a palavra é bonita, a palavra parece ser louvável. Ela está dizendo: esses homens que estão passando por aí são servos do Deus Altíssimo, verdadeiramente. Só que a intenção dessa mulher é ganhar a glória para si mesmo, como um espírito de adivinho. Paulo chega a ela, cheio do Espírito Santo, repreende aquele espírito que está nela. Ela cai e é liberta pelo poder de Deus. Mas por causa disso, Paulo e Silas depois
vão ser açoitados, pois os homens que ganhavam dinheiro através das adivinhações dessa moça, eles se revoltaram. E aí pegaram Paulo, açoitaram Paulo, Silas, e eles foram presos. E lá na prisão, a Bíblia vai falar que perto da meia-noite, Paulo olha para Silas e diz: Silas, eu não aguento mais. Não dá para servir esse Deus. Fomos açoitados, estamos presos. Silas disse a mesma coisa. Quem entende a palavra aqui está entendendo. Foi isso que eles fizeram? Não, não foi isso que eles fizeram. Em meio aos açoites, às prisões, sabe o que é que eles fizeram? Cantavam, adoravam, oravam e glorificavam o nome do Senhor. Em meio à situação em que eles estão passando, eles cantam e louvam o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Nesse texto aprendemos que em meio às adversidades, tem hora, irmãos, que não dá para orar. Tem hora que o nosso coração está tão dolorido, que só dá para dizer: Senhor, eu quero te adorar. E quando nós adoramos, o Senhor nos ouve. Em meio às maiores dificuldades, adore o Senhor, pode ter certeza que Ele te ouve. Enquanto Paulo e Silas estavam adorando a Deus e cantando, aí eu começo a conjecturar isso aqui, nesta palavra, e eu começo a traduzir. Eu acredito que Silas disse: Paulo, vamos cantar aquele hino, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Tem coisa boa para nós, Paulo. Paulo disse: vamos cantar, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. E enquanto eles cantavam, os presos que estavam ali começaram a escutar e dizer: esses dois homens aí não são muito bem certos. Eles sofreram açoite, estão presos e estão dizendo que o Deus deles vive e que eles estão crendo que amanhã eles vão ser libertos. Oh, glória! Porque eles estavam adorando o Deus vivo. E perto da meia-noite, diz a Bíblia, que começa a haver um tremor, um terremoto acontece no cárcere. Mas esse terremoto não é de destruição. Esse terremoto é um terremoto de libertação. É um terremoto para o bem. E quando as cadeias começam a tremer, a Bíblia vai dizer que todas as lamparinas se apagam e de repente as pessoas ficam no escuro. E aí os presos que estavam ali não saíram. Todas as cadeias abertas, todos estavam livres. Eles poderiam sair. Estava escuro, ninguém via ninguém. Uma oportunidade de aproveitar para fugir da prisão. Mas não saíram. E sabe por que não saíram? Porque o ambiente naquele momento tinha sido tomado por uma presença de Deus. Algo maravilhoso estava acontecendo no cárcere aquela madrugada. Oh, glória! E tudo isso estava acontecendo porque dois homens cantavam e adoravam o Deus do céu. E aí lá fora tem o carcereiro, aquele que cuida. E ele diz: vamos morrer, vou morrer. Com certeza todos os presos já fugiram. Ele acende uma lamparina e diz: não tem jeito, vou morrer. Ele pega uma espada e vai tentar tirar a sua vida. E enquanto ele vai tentar tirar a sua vida, está tudo no escuro, Paulo lá dentro. O Espírito Santo diz assim: Paulo, tem alguém ali fora que precisa de algo. Diz para ele não tirar a vida dele. Diz para ele que os presos não saíram. Diz para ele que os presos estão todos aqui. E Paulo levanta a voz e diz: ei, não te faças nenhum mal. Nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. Ele larga a espada e ele pega a lâmpada e ele vai entrar para dentro do cárcere. E vai entrando. E de repente ele olha, o preso está ali. E o preso está feliz da vida. Estou num lugar bom. Ele vai no outro e o outro preso está: que coisa maravilhosa que eu estou sentindo. E ele vai no apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo está glorificando o nome de Jesus. E ele olha para tudo aquilo ali e ele começa a sentir algo bom também. E ele diz: o que é que eu devo fazer para ser salvo?
E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Oh, aleluia! Que poder que há no louvor, na adoração verdadeira, na adoração sincera. E aí eu olho, queridos irmãos, para esses hinos maravilhosos que foram escritos na nossa harpa cristã. Você pensa que foi escrito de qualquer maneira? Você acredita que eles apenas começaram a escrever? A irmã Carol falou aqui algo maravilhoso desse homem que escreveu aquele hino, no momento em que ela olha a situação, ele olha a situação, e ele vê a grandeza de Deus, e ele disse: grandioso és tu, Senhor. E o Espírito Santo trabalha o coração, e ele começa a escrever. Quantos escreveram hinos com lágrimas, situações de perseguição, situações terríveis, mas eles continuaram escrevendo, porque o mais importante era adorar o Criador do céu e da terra. Oh, glória! Nós viemos aqui nesta noite para glorificar Ele, para sentir Ele, para adorar Ele, porque Ele é digno de toda adoração. Como é bom adorar o Senhor. Adore Ele. Às vezes a gente adora o Senhor levantando a mão. Às vezes a gente adora a Ele dizendo glórias ao Senhor, que é digno de adoração. Às vezes a gente adora a Ele ali, ó, sentado, mais espírito ligado e o coração conectado com Deus, e a gente adorando o Senhor, e o Senhor está recebendo a nossa adoração. Eu não sei de que forma você está adorando aqui, mas não saia daqui hoje sem adorar Ele em espírito, em verdade. Oh, glória! Aleluia, essa casa pode ser tomada como o cárcere foi tomado pela presença do Espírito Santo. Eu não sei qual a tua situação, se algumas coisas têm acontecido na tua vida, que você não está bem, as perseguições se levantaram, talvez na tua casa, na tua família, talvez no teu trabalho as coisas não estão dando certo. A partir de hoje eu te convido a adorar esse Deus, a glorificar esse Deus. Oh, glória! Os alicerces vão tremer, Deus vai trabalhar ao teu favor. Bendiz a minha alma, porque é Ele quem perdoa. Quem é perfeito aqui? Quem é perfeito? Quem é perfeito? Não tem ninguém perfeito, né? Ninguém perfeito. Nós não somos perfeitos. E aí nós olhamos para Deus e vimos em Deus a perfeição. E Ele toma a forma de um homem natural como nós, porém sem pecado. Ele é perfeito como homem, viveu nessa terra, Jesus Cristo, como homem perfeito. Sabe por que o salmista Davi estava dizendo, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades? Sabe o que é que ele está dizendo para a sua alma? Ele está conversando com ele mesmo. Ele está dizendo, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. O salmista estava falando do sacrifício de Cristo. O salmista estava falando de um ser perfeito, porque ele sabia que ele não era perfeito e precisava de um sacrifício para que ele fosse purificado. Davi recebe o perdão por fé em alguém que vai vir, ser crucificado e morrer por ele. Que fé maravilhosa! Olha só, hoje é muito melhor para crer. Ele já veio, Ele já tomou a forma de homem, Ele foi perfeito, Ele foi à cruz para que os meus pecados fossem perdoados. Aí eu tenho razão de dizer, bendiz a minha alma. Eu não vou dizer como Davi, eu vou dizer agora como eu mesmo. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome, porque foi o sacrifício lá na cruz do Calvário que lavou a minha alma e me purificou de todo pecado. Aleluia. Você tem certeza do perdão? Você tem certeza desse perdão? Aleluia. Você não pode duvidar. Quando nós duvidamos que somos perdoados dos nossos pecados, nós limitamos o sacrifício de Cristo. Você não pode duvidar. Por isso o motivo de engrandecer o Senhor
e de adorar o nosso Deus. Porque nós não podemos ter dúvida desta salvação. Se você tem dúvida dessa salvação, aqui hoje é uma oportunidade que só depende de você. Sabe o que é que Jesus disse? Quem crê e for batizado será salvo. Esse é o texto. Então onde é que está o segredo para que eu possa ser salvo? Crer. Crer em quê? Crer em quem? Crer no sacrifício de Jesus. Quem crê que o sacrifício dele foi suficiente para lavar a minha alma e me purificar do pecado, eu sou salvo. Oh glória, eu sinto ele aqui, a presença do Espírito Santo é nas nossas vidas. O salmista estava falando de algo que é muito interessante, e ele viveu isso. Davi viveu isso. Davi era aquele menino que a Bíblia vai falar que gostava de adorar o Senhor. Ele tinha uma harpa, não uma harpa aqui, mas uma harpa de tocar. E ele dedilhava aquela harpa e engrandecia o nome do Senhor. E ele cantava: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E cantava e adorava o Deus do céu. Sabe o que acontece? O rei de Israel, primeiro rei Saul, ele é atormentado, uma angústia é tomada, ele não consegue mais fazer as coisas. O rei Saul se isola dentro da sua casa, atemorizado, tudo para ele era difícil. De repente alguém chama Davi. Sabe, tem um moço lá, o filho de Jessé, um menino chamado Davi, que toca muito bem a harpa. Traga ele para tocar para Saul. Sabe o que a Bíblia vai falar? Que ele chega lá para Saul e ele começa a tocar. E enquanto ele toca, a presença de Deus desce. Você sabia que a Bíblia vai dizer que o Senhor habita no meio dos louvores? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Por que que culto não pode ser culto sem louvor? Porque culto é para adoração ao nosso Deus. Então tem que ter louvor, tem que ter adoração, os instrumentos. Sabe o que é que está escrito nos Salmos de número 117? Sabe o que é que está escrito lá? Ele diz assim, ó: todas as nações, todos os povos, louvem ao Senhor, bendigam ao nome do nosso Deus. Ele não disse apenas os intelectuais, não. Ele não disse apenas os que tocam podem louvar. Ele não disse apenas aqueles mais pobres louvam o meu nome. Não, ele disse todas as nações, todos os povos louvem ao Senhor, porque Ele é o Criador. É o menor Salmos, apenas 2 versos. Salmos de número 117, vai falar sobre isso. Oh, aleluia! Como é bom nós nos reunirmos para adorar o Senhor. E o benefício da adoração, por isso que o salmista está dizendo, é Ele quem perdoa. Quando o salmista diz isso aí, ele sabe do que ele está falando. Porque no meio da sua caminhada, depois de ser abençoado por Deus, se tornar o rei de Israel, vencer algumas guerras, Deus era com ele em tudo que Davi fazia. O povo gritava: grande é o nosso rei, o rei Davi. Louvavam o nosso Deus por intermédio de Davi. E agora Davi comete um erro. E ele sabe o que é errar. Ele comete um pecado horrível. Ele mata um dos seus melhores soldados para esconder um pecado que ele havia cometido. E quando ele faz isso, a sua alma, eu acredito que se angustia. Naquele momento ele consegue se superar. E ele está apenas como homem natural. Quando chega o profeta Natã e entrega uma mensagem para ele. E a mensagem é uma mensagem de exortação forte. Ele se levanta e diz: o homem que fez tal coisa deve morrer. Natã diz: o Senhor é ele. Davi não mandou matar Natã. Davi não se escondeu. Davi cai por terra e vai se humilhar diante do Senhor. Eu acho tão interessante que nesse texto ele crê.
em um sacrifício que é tão poderoso, que vai purificar de qualquer pecado. E ele se dobra diante de Deus e clama a Deus por misericórdia. E Deus vem falar com ele. Natan diz assim: Davi, tem uma coisa, por que te humilhaste e creste? Tu vai continuar no trono e os teus pecados são perdoados. Por isso que ele vai cantar, eu acredito que sim, no Salmo de número 103, ele vai dizer: bendiz a minha alma, oh glória, e vai engrandecer o nome do Senhor, e ele vai dizer: porque é o Senhor que perdoa todas as minhas iniquidades. Oh glória, que benefício maravilhoso é receber o perdão dos nossos pecados, sentir paz na alma. Oh aleluia. Ele santifica a nossa alma. Sabe o que é que vai dizer mais? No versículo 3, ele perdoa todas as tuas iniquidades. E quem sara todas as tuas enfermidades. Tem enfermidade, irmãos, que é na alma. A enfermidade da alma é a enfermidade mais terrível, que os médicos só colocam uns remédios ali para dormir, para a pessoa fazer isso, para a pessoa fazer aquilo, mas a pessoa vai ficando doente, a alma vai se angustiando, não tem mais prazer de vir na igreja. Quantas pessoas que não conseguem mais vir, porque estão com a alma doente, aleluia. Ele mesmo vai dizer: por que estáis abatido, ó minha alma? Pois é Ele que sara. Oh glória! A presença do Espírito Santo de Deus, quando ela se manifesta no nosso meio, não tem lugar para angústia e dor, porque a alegria dele invade a nossa alma. Oh glória! Quantos já sentiram a presença dele? Quantos aqui um dia já sentiram? No momento difícil da sua vida. Aleluia. Eu me lembro, quando eu era moço, jovem ainda, muitos anos atrás, que eu já estou em meio século, como disse o pastor Paulo. Há muitos anos atrás, e eu costumava orar. A minha casa tinha alguém que não eram evangélicos. E então eu ia no meu quarto, pulava a janela, fechava a janela e saía para um lugar, lá no meio do mato que tinha. Morava lá no interior. Eu ia lá orar com o Senhor. Um dia, houve algo que eu não queria fazer e eu cometi. E aquilo foi condenando e a minha alma foi se angustiando. Aquele dia eu fiquei o dia inteiro em jejum. Fui buscar o Senhor. Chegou a noite. Eu fui lá para o lugar da oração e comecei a buscar a Deus. E sabe o que acontece? Orei ali mais de 1 hora. Meus joelhos dobrados, clamei. E nada aconteceu. E aí eu virei as costas e disse: estou indo para casa. Deus me abandonou. Olha o que eu estava dizendo. Novo ainda, sem experiência com Deus. E eu estava dizendo: o Senhor não me quer mais. E eu vinha vindo olhando para o céu. E de repente Deus, para falar comigo, Ele usa uma pequena luz. E essa luz, irmãos, que eu estava vindo, já estava chegando próximo da minha casa. E quando eu estava me aproximando da minha casa, eu vejo essa luz brilhar. E essa luz, ela aumentava e diminuía. E aquilo me chama a atenção e eu paro de caminhar. E eu fico olhando para ela. E ela vai aumentando, ela diminui e aumenta mais. Diminui um pouco e aumenta mais. E aquela luz vai vindo. E de repente ela está sobre mim. E naquele momento pensa: o que é que eu tinha que fazer? Só chorei. Fugir não dá. Eu fechei os meus olhos e disse: algo vai acontecer. E comecei a chorar. E de repente eu abro os meus olhos. E a luz está lá em cima e desaparece. E quando ela desaparece, eu começo a dar liberdade ao Espírito Santo. Eu sinto tanta presença de Deus. E eu disse: por que isso, Senhor? Agora eu sei que o Senhor está comigo.
Eu sei que o Senhor fez eu ver algo que era impossível ver. E eu cheguei no meu quarto, fui correndo, isso já era de madrugada. E eu cheguei a abrir a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, sabe onde é que eu abri a Bíblia? O Senhor repreendendo Tomé. E aquilo me chama a atenção. E ele disse: Tomé, vem aqui, Tomé. Põe aqui a tua mão. Aqui, ó. Onde os pregos cravaram. Aqui no lado onde a espada foi passada. Coloque aqui. E aí ele repreende Tomé, dizendo: Tomé, seja crente, Tomé. Bem-aventurado os que não veem e creem. E aí eu disse: Senhor, me perdoa, porque eu pedi um sinal. O Senhor estava ali, era o meu coração que estava duro. Era eu que queria ver algo sobrenatural. Não precisa eu ver, é só crer. Você não precisa ver nenhum sinal. Você precisa só crer. Ele não te abandonou. A minha alma se alegrou. E eu comecei lá no meu quarto, aquele dia, a falar a língua estranha e a glorificar o nome de Jesus, dizendo: Deus é maravilhoso, Ele sara a minha alma, as minhas enfermidades, Ele cuida. Oh, glória! Sabe qual é a bênção? Que Deus ainda continua falando, está no versículo 4. Redime a tua vida da cova. Oh, glória! É Ele que cuida de você. Quantos livramentos Deus já nos deu? Livramentos que nós não sabemos. E nós precisamos aprender a louvar a Ele pelos livramentos. Livramentos que Deus dá para nós, para que nós não venhamos ser tragados. Você pensa que o adversário se agrada daquele que serve o Senhor? Não se agrada. Ele arma laço. Mas a Bíblia diz que Ele nos livra do laço do passarinheiro. Ele nos livra da peste perniciosa. Ele guarda a tua casa, a tua tenda é guardada pelo Senhor. O salmista sabe falar isso. Ele diz com precisão, com experiência. E eu lembro de uma vez que eu fui ministrar, eu e a minha esposa, nós estivemos ali em Nova Fazenda, ali para frente de Laguna. E quando terminou o culto, em vez de nós pegar a estrada para vir para Içara, foi interessante, eu peguei a estrada e fui em direção a Florianópolis. E eu dirigindo, e eu disse: nossa, não chega mais na ponte de Laguna. E eu fui, quando eu olhei na frente, Ferju. Eu disse: onde é que eu estou, meu Deus? Dou uma volta no carro e estou voltando. E quando eu estou voltando perto da ponte, tem um acidente. Tem um carro encapotado. Tem os guinchos ali, tirando o carro. E aí eu entendi por que eu fui para o lado errado. Eu entendi que Deus estava dando livramento. Tem tanta coisa que Deus faz e nós não sabemos agradecer a Deus. É preciso entender, nós estamos aqui porque Ele tem nos guardado, é Ele que nos protege, irmãos. Há motivo de nós adorarmos Ele e glorificarmos o nome do nosso Deus. Oh, glória, aleluia. Redime a tua vida da cova da morte e coroa de benignidade, de misericórdia. Olhe só para Davi, olhe o que ele está falando. Sabe o que é que Davi tinha experiência com Deus? Davi tinha sido ungido lá na casa do seu pai para ser o rei de Israel. Mas Saul ainda estava no trono. Ele apenas um jovem foi ungido. Veio para a primeira guerra. Vocês lembram do desafio? O desafio do gigante Golias. O gigante Golias está lá. Saul está com medo. A Bíblia vai falar lá em 1 Samuel, no capítulo 17. A Bíblia vai falar que Saul está com medo de Golias. O exército de Saul está com medo de Golias. Sabe quem vai estar lá? Davi. E Davi ouve, ele escuta quando Golias diz: Ei, Israel, não tem homem para lutar comigo. Dai-me um homem. O que vencer, não precisa nem nós guerrear. O homem que me vencer, nós seremos servos de vocês. Mas se nós vencer, vocês serão nossos servos. E Saul ficou com medo. Porque Saul tinha entrado por um caminho errado, desobediência a Deus, e não conseguiu entender nas misericórdias do Senhor.
não entendeu o sacrifício de Cristo, nem teve fé para alcançar a misericórdia de Deus. Continuou com seu coração orgulhoso. Só alcança a misericórdia aquele que compreende que o único jeito de ser salvo é Cristo Jesus. Oh, aleluia! E Davi sabia do que ele estava falando, vence a guerra. E quando ele se junta aos soldados, e aí ele começa a guerrear junto com os soldados de Saul, a Bíblia vai dizer que o povo começa a dizer: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E ele começa a ser honrado. A honra de Davi causa uma perseguição. Saul persegue Davi. E ele é obrigado, não vou resumir que a nossa hora já passa, está terminando. E Davi é perseguido. E para fugir da perseguição de Saul, a Bíblia vai dizer que ele vai procurar o rei Aquis. O rei Aquis é o rei do Filisteu. E ele vai lá procurar refúgio lá. E é lá que ele encontra abrigo. E o rei dá uma cidade chamada Ziclag, que era dos filisteus, e dá para Saul, para Davi. E Davi agora está do lado dos filisteus. Olha que situação. Mas mesmo assim lá com os filisteus, ele está temendo a Deus e glorificando o nome do Senhor. Eu creio que ele está lá, tocando a sua harpa lá em Ziclag, aquela cidade que o rei Aquis deu para ele. E ele está tocando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Mas vai vir uma proposta, e a proposta é terrível. A proposta é que o rei Aquis pede para Davi agora ajudar ele na guerra contra a nação de Israel. Imagine, Davi que defendeu Israel, agora está junto com os filisteus para defender a Filícia, aquela nação, junto com o rei Aquis. E ele disse: sim, Aquis, quando o Senhor estiver pronto, eu estarei pronto. Vou guerrear ao seu favor. Agora medite comigo. Davi não estava ali porque queria. As circunstâncias trouxeram Davi ali. A perseguição trouxe Davi ali. Mas ele nunca deixou de confiar no Deus do céu. Imagine que agora ele vai dizer assim: eu vou ir junto com o rei Aquis, guerrear em favor dos filisteus contra a minha nação. E ele vai, monta no cavalo, pega os seus homens de guerra e vai junto com o rei Aquis. No meio do caminho, os principais do rei Aquis dizem: quem é eles? Esse não é Davi? É Davi. Mas o que faz aqui? Ele vai lutar, é ao nosso favor. E aqueles homens disseram: não, Aquis, não permita que ele vá. Lá ele vai se revoltar contra nós e vai lutar em favor de Israel. E aí mandam Davi voltar, e Davi volta. E os filisteus vão para a guerra contra a nação de Israel. E vence a guerra. Eu não vou entrar em detalhes aqui, na verdade, contra os amalequitas que colocam fogo em Ziclag, que era a sua cidade quando ele está retornando. Mas Davi, a maior dor de Davi não foi a cidade que foi queimada. Foi ele entender que Saul estava morto, que o seu melhor amigo Jonatas estava morto, e que a sua família estava lá na nação de Israel e tinham perdido a guerra. Mas a sua vida, ele disse: eu creio num Deus que tudo pode. Na maior angústia de Davi, aleluia, Deus prepara Hebrom, a cidade, para coroar Davi como rei de Hebrom. E aí vai dizer assim, ó: é ele quem te coroa, é ele que olha a tua fidelidade, e vai chegar no momento certo que ele vai te coroar. Oh glória! Ele começa a reinar em Hebrom até o tempo que ele é rei de todo Israel. Olha que coisa maravilhosa. O homem que toca a harpa e adora a Deus é o rei de Israel, sem lutar pelo trono, simplesmente fazendo a vontade de Deus. É tão interessante isso. Deus não nos chamou para nós que eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Até que almejar é bom, mas eu não posso arrumar degraus. Eu tenho que colocar nas mãos de Deus. Aleluia. Em meio às circunstâncias, Deus está no controle. Eu não sei
Qual as circunstâncias te levaram? Talvez as circunstâncias te levaram a um caminho que você não queria ir. Talvez você está vivendo uma vida que você não queria viver. Talvez você está passando por uma situação que você não queria passar. As circunstâncias te levaram a um certo lugar que você não queria ir. Agora, o que mais interessante é, como é que está a tua fé? Como é que você está diante da situação que você vive agora? Você está criticando Deus ou você está louvando Ele? Como é que você está vivendo esta situação agora? Em meio às maiores lutas que você está passando, como nós falamos no início aqui, quando Paulo e Silas foram açoitados e estavam na prisão, eles louvaram. Quando Davi passa pela maior perseguição, ele está em território inimigo, mas ele ainda continua louvando e glorificando e adorando o Deus do céu. As circunstâncias nos levam para situações que nós não queríamos ir. Mas o que é mais importante é, como é que nós estamos com Deus? Você está adorando em meio às circunstâncias? Talvez você entrou por um caminho que você não queria entrar. Talvez bateu na sua porta algo que você não queria que entrasse. Quantas situações, financeiramente, espiritualmente, materialmente, familiar. Que situação você está vivendo agora? Eu estou tendo a maior certeza do que eu estou pregando agora. Eu quero orar nesse momento. Eu queria que você tirasse esse momento para adorar a Deus. Vamos ficar em pé? Oh, glória! Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto que Ele está aqui hoje. Que a sua presença é real. Que Ele é Deus. Que em meio à situação que você está passando, Ele não te abandonou. Em meio às lutas que você tem enfrentado, Ele disse, eu estou contigo. Aleluia. Eu quero orar agora. O conjunto já se prepara para adorar o Senhor. Mas eu não quero chamar ninguém aqui para frente. Eu quero pedir que as famílias se unam agora. As famílias. Nós vamos se unir agora, as famílias. O esposo junto com a esposa e com os filhos. Se unam agora. Nessa união, um do lado do outro, junto com as famílias, juntos. Nós vamos orar agora. Eu não sei como é que está a situação da tua casa. Se tomou um caminho que você não queria. Quantos pais, olha o que eu vou falar agora, e a direção do Espírito Santo. Quantos pais que estão abatidos, porque seus filhos tomaram um caminho, entraram em meio de caminho de vício, de drogas, e você não queria isso, e a situação da sua casa não está bem. Aleluia. Eu estou pregando aqui com uma graça de Deus, porque eu sinto que Deus está nesta palavra falando aqui. Deus vai cuidar da tua casa. Deus vai cuidar desse parente teu, desse familiar teu. Oh glória, você vai apresentar diante de Deus agora. E você vai adorar o Senhor. Você vai adorar. Nós vamos orar agora. Depois dessa oração, você não vai sair junto com a sua família aí, ó. Você vai cantar junto. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu preguei a tua palavra. Aqui estão os teus filhos que estão juntos, meu Pai, agora em cada família. As famílias estão unidas agora, meu Pai. Tu conhece a situação desse pai de família, meu Deus, desse filho.
Tu sabe do que ele necessita agora. Eu estou orando, meu Deus, no nome de Jesus, porque esse culto também é denominado o culto da família. Entra agora, Espírito Santo, nesta pessoa, cuida dessa casa, Senhor, estende as tuas mãos e vem operar na vida do teu filho, Senhor. Arranca toda a tristeza, arranca todo o desânimo, pois é o Senhor que sara a nossa alma. Comece a operar o milagre agora, em nome de Jesus. Amém.